Josué no capítulo 3, a partir do versículo 1. Josué capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem os sacerdotes, os levitas que estão levando a arca do Senhor, o seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Desta forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca passaram antes por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Versículo 7. Então o Senhor disse a Josué: hoje eu começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Versículo 9. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham para cá e ouçam as palavras do Senhor, o seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amoreus e os jebuseus. Gente, se lê isso aqui rápido, você fala até em línguas, hein? Tanto de nome difícil. Eis que a arca da aliança do Senhor, o Senhor de toda a terra, vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Versículo 14. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, os seus pés molharam-se na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica do lado de Sartã. E as águas que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou com os pés enxutos e atravessaram o Jordão. Pai, essa é a tua palavra. Nós cremos na autoridade da tua palavra. Nós cremos que quando a tua palavra é ministrada, o Senhor alinha o nosso coração, o Senhor traz direções para nós. E nós te pedimos que hoje o Senhor nos fale através da tua palavra, com graça, ousadia e poder. Pai, eu saio de cena agora e eu peço que o Senhor fale ao coração do teu povo. Essa é a nossa oração a ti. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu amo a história de Israel. E quando nós olhamos a história de Israel, nós vamos ver que o povo de Israel foi um povo escolhido por Deus. O povo de Israel foi um povo separado por Deus. Uma nação que tinha uma promessa de alcançar a terra prometida. Nesse exato momento, eles nem eram uma nação ainda. Eles eram apenas um povo que estava há mais de 400 anos debaixo de jugo, debaixo de escravidão no Egito. A palavra diz que eles estavam sendo açoitados por Faraó. Mas Deus viu a aflição do teu povo. Deus contemplou o que o seu povo estava vivendo e Deus levanta um homem para intervir na história daquele povo. Querido, algo que você precisa entender é que não há nada que aconteça na sua vida que Deus não veja. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Os olhos do Senhor contemplam o seu dia a dia. Não tem nada que acontece na sua vida que não esteja fora do alcance dos olhos de Deus. Preste atenção, não tem nada que aconteça na sua vida que esteja fora do alcance dos olhos de Deus. Deus vê. A palavra diz que Deus
Deus viu a aflição do seu povo. E se tem uma coisa que você pode saber no seu coração, é que Deus conhece cada detalhe do cenário que você está vivendo. A palavra diz que Deus então levanta Moisés. Deus escolhe Moisés. Lá em Êxodo 3, nós vemos que Moisés ele tem uma experiência sobrenatural com Deus. Ele contempla Deus através da sarça ardente. E Deus começa a falar com ele a respeito de quem Deus era, a respeito do Deus que era o Deus dos pais de Moisés. E Deus começa a falar a respeito do chamado que Moisés carregava. Porque havia um chamado sobre a vida de Moisés. Deus então naquele lugar levanta Moisés como libertador do povo de Israel. Quando nós olhamos o ministério de Moisés, nós vamos ver um homem que viveu intervenções sobrenaturais da parte de Deus. Um homem que experimentou milagres sobrenaturais da parte de Deus. Querido, a palavra vai dizer que era maná que caía para alimentar o povo de Deus. Tinha coluna de fogo que guiava à noite. Tinha nuvem que guiava durante o dia. Sabe por quê? Porque não importa se você está no deserto, Deus envia provisão para você até no meio do deserto. Aliás, são nos desertos os lugares que nós vivemos as maiores intervenções de Deus nas nossas histórias. Quem aqui está passando por um deserto? Não importa se você está no deserto, Ele te alcança no meio do teu deserto. Ele envia pessoas para ser auxílio para você no meio do teu deserto. Porque Ele é o Deus dos montes, mas Ele também é o Deus dos vales. Ele está com você nos montes, mas no vale Ele passa com você também. Ele envia recurso, Ele envia provisão, Ele envia livramento, Ele envia cura, Ele envia tudo que você precisa. E quando nós olhamos, nós vamos ver justamente isso acontecendo. Deus então levanta Moisés para tirar aquele povo do Egito. E eles vivem intervenções sobrenaturais da parte de Deus. Eles estão agora em um tempo de peregrinação pelo deserto. Gente, 40 anos andando no deserto. 40 anos. E uma coisa que nós precisamos ter consciência na nossa história é que o amor de Deus não nos impede de ir para o deserto. Sabe por que Deus permite o deserto muitas vezes? Porque é no deserto que Ele alinha o meu e o seu coração. É no deserto que Ele nos alinha a vontade dEle para nós. E Deus permitiu que o povo ficasse por 40 anos no deserto. Mas deixa eu falar algo para você hoje. Deserto não anula a promessa. Não. Você precisa me ajudar a falar isso para alguém hoje. Vira para ele e fala assim: o seu deserto não anula a promessa de Deus sobre a sua vida. Fala isso para mais alguém. O seu deserto não anula a promessa de Deus sobre a sua vida. Não anula. O texto vai dizer então que havia uma promessa sobre eles, de uma terra que mana leite e mel. Havia uma promessa de novidade dos céus disponíveis para ele. Havia uma promessa que um dia eles alcançariam a Canaã. Querido, talvez você está aqui essa noite, talvez você chegou aqui através dessa transmissão, e eu não sei qual é o deserto que te cerca. Eu não sei qual é a situação que te cerca, mas uma coisa eu sei: tem novidade do céu disponível para você. Tem promessas de Deus que estão sobre a sua vida, sobre a sua casa. E não importa se você está passando pelo deserto, porque o deserto não é capaz de mudar as promessas de Deus que estão sobre a sua casa, sobre a sua vida. Tem gente que se desespera no deserto, que fala: acabou, já era, morreu. Você acha mesmo que um deserto é maior do que a onipotência de Deus? Não, tem alguém aqui comigo hoje? Deixa eu falar algo para você. Deserto não anula a onipotência de Deus. Se Deus permitiu o deserto, tudo bem, mas a promessa continua. Tem novidade do céu sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Tem novidade de Deus. Talvez você chegou aqui e você está no deserto, mas você sabe que tem algo novo de Deus que está preparado para você. Talvez você está aqui e seu deserto está pesado demais. Sabe por quê? Porque você está caminhando sozinho por ele. Você não está com Jesus no deserto. Uma coisa é você estar sozinho no deserto, outra coisa é você estar com Jesus no deserto. Com Jesus, a caminhada se torna mais leve. Porque se você tem frio no deserto, Ele manda fogo para te aquecer. Se você está com calor no deserto, Ele manda sombra para ser deleite para você. Eu não sei como você está. Mas quando nós olhamos esse texto, a palavra vai dizer que agora Moisés, ele morre. E Deus levanta um substituto de Moisés,
que foi Josué. Eu sempre digo que não era para Josué ter sido o substituto de Moisés, era para ter sido Arão. Por quê? Porque Arão era o vice-líder. Arão era aquele que quando Moisés falou assim: Deus, eu não sei falar, ele fala: tá tudo bem, eu vou mandar seu primo Arão com você. Arão vai falar por você. Arão tinha retórica, Arão tinha eloquência, Arão tinha técnica. Mas quando Deus vai levantar um novo tempo, Deus não escolhe Arão, Deus escolhe Josué. Por quê? Porque quando a palavra vai dizer que Moisés armava a tenda, era Josué que ia pro pé da tenda, que ficava na porta da tenda. Josué aprendeu algo que Arão não aprendeu. Josué aprendeu a priorizar a presença de Deus. E para o novo tempo que estava se iniciando, Deus não precisava da retórica de Arão, Deus não precisava da eloquência de Arão, Deus não precisava das habilidades de Arão, Deus precisava do coração de Josué, porque Josué aprendeu a priorizar a presença de Deus. E agora nós estamos vendo o primeiro desafio de Josué como líder. Ô gente, eu vou falar para vocês, liderar uma nação não é fácil. Agora, liderar o povo de Israel que estava comendo maná do céu e clamando pela cebola do Egito, imagina que responsabilidade. Mas não só isso, liderar todo o povo de Israel, olha que desafio. E a palavra vai dizer que o primeiro desafio de Josué como líder era nada mais, nada menos do que a travessia do Rio Jordão. Quando nós olhamos esse texto de Josué 3, nós estamos vendo um tempo de transição. Eles estavam entre o fim e o início de um novo tempo. Eles estavam findando um tempo de caminhada pelo deserto para entrarem em um novo tempo em Deus. Talvez você está aqui essa noite e você está nesse lugar. Você está no deserto, mas você sabe que Deus tem falado com você sobre um novo tempo. Você sabe que Deus tem falado com você sobre algo novo para acontecer na tua casa. Talvez você esteja aqui entre o fim e o início de um novo tempo. E essa noite eu quero rapidamente compartilhar com vocês 3 princípios que nós não podemos esquecer entre o fim e o início de um novo tempo. Vocês estão preparados? Prontos? Seu coração está aqui comigo? Você me deixa ministrar o seu coração hoje? Amém? E, como diz meu marido, 2 amém, uma balançada de cabeça. Posso ministrar o seu coração hoje? Olha o que a palavra vai dizer no versículo 1. O texto diz assim: levantou-se Josué de madrugada com todos os israelitas e partiram de Sitim e foram até o Jordão, onde se acamparam antes de atravessar o rio. O primeiro princípio para quem deseja viver o novo de Deus é: pare para ouvir as novas direções de Deus. Diga comigo: pare para ouvir. Mais forte: pare para ouvir as novas direções de Deus. Querido, a palavra vai dizer que Josué, ele levantou o acampamento durante 3 dias antes de atravessar o rio Jordão. Agora preste atenção em algo. Quando nós olhamos a história de Josué, nós vamos ver que Josué, ele entendeu que para cada novo tempo haviam novas direções de Deus. Preste atenção. Josué, ele tinha estado na travessia do Mar Vermelho. Você lembra da travessia do Mar Vermelho? O texto diz que Moisés pega um cajado. Esse daqui é meu cajado, amém? Ele pega um cajado, ele levanta o cajado. Na hora que ele levanta o cajado, o Mar Vermelho se abriu. Ele estava lá. Mas sabe uma coisa, querido, que Josué entendeu? Que para cada novo tempo tem novas direções, tem novas estratégias de Deus. E você sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Que nós queremos entrar no novo com métodos antigos. Nós queremos entrar no novo de Deus com as estratégias antigas. Mas deixa eu falar algo para você hoje, não funciona. Quantas vezes nós não estamos nesse lugar? Deus fala: eu vou fazer algo novo na tua casa, eu vou fazer algo novo no teu ministério, eu vou fazer algo novo no teu casamento. E você fala assim: ah, Deus já fez uma vez. Não, peraí, deixa eu me lembrar de como que Ele fez lá atrás. E agora eu tento usar o mesmo método que aconteceu lá atrás para viver o novo de Deus. Mas tem uma coisa que você precisa entender hoje: para cada novo tempo tem um liberar de novas estratégias de Deus disponíveis para você. Então deixa eu falar algo para você hoje. Para
Para de carregar as experiências que você já viveu em Deus. Elisa, mas foram experiências tão boas. Elisa, foram milagres que eu vivi em Deus. Elisa, Deus cuidou de mim, Deus interviu. Eu sei, está tudo bem, mas o que eu quero que você entenda hoje, que o que você experimentou até agora não se compara com o que está para acontecer. O que Deus vai fazer é o novo de novo, o novo nunca visto antes. Então se prepare, porque tem novas direções de Deus para a tua casa, para a tua vida e para o teu ministério. Para cada novo tempo existem novas direções. Se você olha na travessia do Mar Vermelho, ele levanta um cajado, agora foi diferente. Porque a ordem de Deus foi: os sacerdotes deverão colocar a arca sobre os seus ombros. E agora, a palavra vai dizer que a arca ia à frente. A presença ia na frente. E sabe o que ele diz? Ele disse assim: deixa a arca ir na frente, porque para o lugar que vocês vão, vocês nunca passaram antes. Sabe o que você precisa entender hoje, querido? Que para o lugar que Deus está te levando, você não vai com o teu método. É a presença que vai à tua frente. É a presença que vai te guiar naquilo que você não sabe. Porque tem lugares que Deus vai te levar. Não, eu estou falando isso para o coração de alguém hoje. Tem lugares que Deus vai te levar que você nunca foi. Tem ruas que você vai pisar que Ele nunca te levou. Mas a presença vai na tua frente. Ela te guia por rotas novas. Ela te guia por caminhos novos. Novas direções. E Josué entendeu isso. Josué entendeu que tempos específicos requerem direções específicas. E o texto diz que ele para acampamento 3 dias. Gente, naquela época eles não tinham casa igual nós temos. Qual que era a casa deles? A tenda. Então, quando ele levanta o acampamento, o que ele estava fazendo? Ele estava voltando para casa. Eu não consigo ler esse texto sem me lembrar do que a palavra diz lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 6. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e fechada a porta do teu quarto, orarás ao teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então eu preciso falar algo aqui com você hoje. Preste atenção. Porque isso aqui é uma estratégia de Deus para você. Preste atenção nisso. As maiores estratégias de Deus sobre a sua vida vão ser liberadas no seu lugar de oração. Se tem um novo tempo de Deus disponível para você, sabe qual é a direção de Deus para você hoje? Filho, eu estou para fazer algo novo na sua história, mas eu preciso que você pare, volte para o seu lugar de intimidade comigo. Eu preciso que você volte para o lugar de oração, porque eu vou liberar grandes estratégias do céu sobre a sua vida no seu lugar de oração. Eu vou falar algo para vocês de forma pessoal e abrindo meu coração para vocês. As grandes direções que Deus me deu ao longo da minha vida não foi quando Deus enviou um profeta para colocar a mão na minha cabeça. E aliás, não menosprezo o ministério profético, porque eu creio que Deus usa os seus profetas. Deus pode usar os seus profetas, porque são homens e mulheres que falam em nome de Deus, e Deus usa os seus profetas. Mas eu vou falar para você, as maiores direções de Deus para a minha vida, Deus liberou quando eu estava no meu lugar de oração, sozinha, orando e chorando diante de Deus. Você precisa entender, querido, que Deus tem estratégia. Não, você não está entendendo. Tem direção do céu disponível para você, e tudo que você precisa é voltar para esse lugar de intimidade. Josué entendeu isso, e deixa eu falar algo para você. Josué não se moveu do lugar até que ele tivesse uma direção de Deus. O nosso problema muitas vezes é esse: nós até oramos, mas nós não esperamos até que Deus responda. Deixa eu te falar algo, não adianta você orar, você precisa aprender a esperar o tempo que for necessário até que Deus responda. Aprenda algo hoje. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Você não pode dar passo sem uma direção de Deus. E talvez você chegou aqui guiando a sua vida do jeito que você acha que tem que ser. Talvez você está aqui, você já tentou de tantas formas. Sua vida, seu casamento está um caos. Sua vida financeira, tudo perdido, tudo emocional. Como nós cantamos aqui no início, você já tentou se satisfazer com tantas coisas. Sabe por quê? Porque até hoje você não pediu para que Cristo fosse o Senhor da sua vida. Aí por que dá tudo errado? Porque existe um lugar de plenitude, de saciedade, que você só encontra na presença de Deus.
Talvez até hoje você não pediu para que Ele fosse Senhor da sua vida. Sabe o que é Senhor? O Senhor é aquele que tem autoridade máxima. O Senhor vê aquilo que o servo não consegue ver. Talvez o que você precisa hoje é entregar sua vida para Jesus e falar: Jesus, eu desisto de fazer no meu método, eu desisto de fazer do meu jeito, eu desisto de querer guiar minha casa, minha família do meu jeito. Eu quero que o Senhor comece a falar aquilo que eu tenho que fazer. Aprenda algo hoje. Talvez você está aqui e você já viveu tantas experiências com Deus. Talvez você está aqui e já viveu milagres em Deus. Tem gente que está aqui, talvez você sentar com esse irmão que está do seu lado. Aliás, a gente tem que mudar um hábito que nós temos. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente nem cumprimenta o irmão que está do lado, não sabe qual é o nome da pessoa que está do nosso lado. Querido, nós somos família. Família tem que conhecer o nome do membro da família. Então, chega no culto, cumprimenta o irmão que está do teu lado. Vem fazer parte de um pequeno grupo para você entender, um grupo de crescimento, para você caminhar junto com a gente. Aliás, toda quarta, às 20 horas, nós temos um GC. Se você quiser participar do nosso grupo de crescimento, pode me procurar, ou procurar um dos meninos que estão aqui. Tenho certeza que você vai ser abençoado. Mas preste atenção. Quando nós falamos sobre essa realidade, se tem uma coisa que nós precisamos entender é: talvez o irmão do teu lado tenha tantos milagres para contar, você tenha tantos testemunhos para contar, mas você precisa aprender a não carregar as experiências que você já teve. Elisa, como assim? Você está falando que eu tenho que esquecer do que Deus já fez? Não, eu não estou dizendo que você tem que esquecer do que Deus já fez. Preste atenção. Você precisa aprender a carregar o princípio que Deus te ensinou dentro daquela experiência. Você não carrega a experiência, você carrega um princípio. Porque aquilo que Deus vai fazer são novas experiências, tem novas experiências. Então você não carrega a experiência, você carrega o princípio. E com o princípio você vai vivendo novidades de Deus para você. Tem novidade de Deus. O texto vai dizer então que eles param para ouvir as direções de Deus. E se tem uma coisa que você precisa, é estar pronto para ouvir as novas direções de Deus. Aliás, não só pronto para ouvir, mas pronto para obedecer. Ainda que as novas direções de Deus para você sejam, descanse. Olha o que o texto vai dizer. E aqui nós encontramos o segundo princípio para quem quer viver o novo de Deus. O segundo princípio é: tenha fé para seguir as direções de Deus, independente das circunstâncias. Quando nós olhamos esse texto, lá no versículo 15, a palavra diz assim: quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na beira das águas, ora, o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da colheita. Então, pararam-se as águas que vinham de cima. Gente, eu já ouvi várias pregações sobre o Rio Jordão. E eu confesso para você que quando eu ouvi as palavras sobre o Rio Jordão, eu imaginava assim, né? Um rio calminho, mas porque ele era muito grande, Deus precisou intervir. Quem já pensou nisso também? Eu imaginava tipo uma lagoa da Pampulha. Para que você que nos acompanha, que não sabe o que é Lagoa da Pampulha, né, faz parte do complexo arquitetônico que nós temos aqui em Belo Horizonte, uma lagoa muito grande. Então eu imaginava assim, aquele rio calmo, e porque ele era calmo, Deus precisou intervir. Só que eu fui procurar ver o que significa Jordão. E Jordão significa declive, ou aquele que desce, ou também lugar onde se desce. A correnteza é tanta que 20 quilômetros dentro do mar da Galileia ainda se percebe sua força. Largura variando entre 25 e 35 metros e profundidade de 1 a 4 metros. Agora nós precisamos recapitular aqui qual foi a direção de Deus. Porque qual foi a direção de Deus? A palavra diz que Deus falou assim, olha, os sacerdotes deverão colocar a arca da aliança sobre os seus ombros. E na hora que eles colocarem, eles deverão repousar a planta dos pés nas águas do Jordão. E no momento que eles colocarem os pés nas águas, imediatamente as águas serão cortadas. Só que não só isso. Presta atenção. O texto vai dizer no versículo 15 que era a época de cheia e que as águas do rio transbordavam o rio. Então olha só o que está acontecendo. A direção que Deus deu para eles não foi para eles colocarem os pés em um lugar calmo e tranquilo. É uma profundidade de 1 a 4 metros. E a direção de Deus foi, na hora que os sacerdotes repousarem os pés nas águas, imediatamente as águas serão cortadas.
Você que mora aqui em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, aqui em Minas nós temos muitas cachoeiras. Quem aqui já foi numa cachoeira? E cachoeira, gente, é um bicho traiçoeiro. Por quê? Tá aquela calmaria, de repente vem uma tromba d'água e leva todo mundo. Então é muito perigoso você ir na cachoeira, tem que ter muito cuidado. Tem épocas específicas que você nem pode entrar na cachoeira. Agora olha só. Eu não sei se você se lembra, há um tempo atrás nós recebemos a notícia de um ator que morreu porque foi levado pela força das águas, não é verdade? Agora olha só a direção de Deus que Deus estava dando para os sacerdotes. Os sacerdotes deverão colocar os pés nas águas, carregando a arca sobre os seus ombros. Mas era um lugar de profundidade, onde as águas do rio estavam agitadas. Talvez se nós pararmos para pensar, é uma direção que vai contra a nossa lógica. E algo, querido, que você precisa entender, que existem direções que Deus vai te dar que não faz sentido para você. Aparentemente os sacerdotes poderiam morrer se eles obedecessem àquela direção. Aparentemente os sacerdotes poderiam morrer, eles poderiam ser levados pela força das águas. Era época de colheita, as águas estavam agitadas. Mas sabe o que você precisa entender? Que existem direções de Deus que vão ser em meio às águas agitadas da sua história. Tem gente que acha que Deus só dá direção na hora que está tudo bem, na hora que está tudo tranquilo. Não, eu posso falar? Posso falar? Eu vou falar. Tem gente que acha que Deus só fala assim, né? Na hora que sua vida está toda tranquila, está tudo calmo. Aí você fala assim, agora Deus vai fazer um novo na minha vida. Não, a direção de Deus vai vir na hora que meu casamento estiver todo resolvido. Aí Deus vai me levar para o novo. Não, querido, sabe o que você precisa entender hoje? Que existem direções de Deus que vão te alcançar em meio às águas agitadas da sua história. Tem direções de Deus que vão vir no meio da turbulência e você vai precisar ser ousado e exercer fé, obedecer às direções de Deus sobre a sua vida. Sabe qual foi a direção de Deus para eles? Encontre um lugar de descanso, mesmo em meio às águas agitadas. Os pés deles deveriam repousar sobre as águas. E imediatamente, quando eles descansassem os pés nas águas, as águas seriam cortadas. Só que aí o que nós fazemos? Muitas vezes nós queremos obedecer meia direção. Sabe a pessoa que quer obedecer meia direção? Ela até coloca o pé na água, mas ela sempre deixa um lugar de apoio, porque se alguma coisa der errado, eu tenho para onde voltar. Então é aquela pessoa que fala assim, não, Deus, eu estou obedecendo. Deus, eu estou até indo no culto. Eu estou até indo, Deus, fui no domingo e estou indo agora na segunda, estou muito crente. Aí a pessoa começa a obedecer meia direção. Mas ela não entendeu que a direção de Deus foi, coloque os pés nas águas. Deus não te mandou colocar o pé, Ele te mandou colocar os pés nas águas. Querido, não adianta você querer obedecer direção e ter lugar de apoio. Para viver uma intervenção de Deus na sua vida, você precisa colocar os dois pés nas águas. Elisa, mas e se eu morrer? Se eu morrer, em nada eu tenho a minha vida como preciosa, a não ser cumprir a carreira que está proposta para mim. Você precisa encontrar esse lugar de entrega em Deus, até que nada mais importe para você. Precisa ser, até que nada mais importe para você. Preste atenção no que eu vou te dizer. Talvez a intervenção de Deus na sua vida esteja a uma distância de um posicionamento seu. Eu vou repetir isso. Talvez a intervenção de Deus na sua vida para que você entre de fato no novo de Deus está a uma distância de um posicionamento seu. A minha pergunta hoje para você é: o que é na sua vida que você está usando como uma escora e isso está te impedindo de entrar no novo de Deus? Eu não sei. Talvez você está aqui e você fala assim, não, um dia eu entrego a minha vida para Jesus. O dia que eu for liberto do vício, eu entrego a minha vida para Jesus. Não, querido, você não está entendendo. Venha do jeito que você está, porque Ele pode curar você, Ele pode te libertar do vício, Ele pode transformar a sua história. Não importa o jeito que você está, mas para você viver o novo que Ele tem preparado para você, precisa ser de todo o coração, precisa ser uma entrega integral.
E às vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos. Será que você não está tentando obedecer às meias direções de Deus? Será que Deus não tem já te dado direções se você está indo pelas bordas, pela metade? A palavra vai dizer que eles tinham que colocar os pés nas águas. Os pés. Sabe o que o Senhor diz para o teu coração hoje? Filho, encontre um lugar de descanso mesmo em meio às águas agitadas da sua história. Eu vou repetir porque essa é uma palavra de Deus para o coração de alguém aqui hoje. Filho, encontre um lugar de descanso em mim, mesmo em meio às águas agitadas da sua história. Preste atenção em algo. A sua capacidade de descansar em Deus, mesmo em meio às águas agitadas da sua história, revela o nível de confiança que você tem no caráter de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não mandou eles colocarem os pés nas águas para eles morrerem. E tem gente que está com medo de vir para Jesus. Tem gente que está com medo de obedecer às direções de Deus, porque você acha que Deus vai te deixar morrer no meio do caminho. Elisa, e se eu for? O que vai acontecer? Elisa, e se eu for? Será que, como que vai ser esse negócio? É muito desconhecido para mim, eu não sei como vai ser. Elisa, e se eu obedecer à direção de Deus e der alguma coisa errada? Deixa eu falar algo para você hoje. O meu Deus não é Deus de te dar uma direção e te deixar perecer no meio do caminho. Quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, tem uma certeza que você pode ter no seu coração: Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começa na sua vida. Quando Deus libera uma palavra, Ele é fiel para fazer com que você chegue ao destino final. Vamos lá. A palavra fala sobre Pedro. Eles estavam no meio de uma tempestade. Aí Pedro vê alguém andando sobre as águas, achava que era um fantasma. Aí Pedro, ousado, eu gosto da ousadia de Pedro. Pedro fala assim: seu Senhor, me faça ter contigo sobre as águas. A palavra vai dizer que Deus, o próprio Cristo liberou uma palavra sobre ele. Ele disse, vem. Para mim, Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra. Preste atenção em algo. O que você precisa hoje não é de um cenário favorável. O que você precisa hoje é de uma palavra da parte de Deus. Porque uma palavra da parte de Deus se torna o seu chão para que você possa viver o sobrenatural. Quando tem palavra, ele se torna o seu chão, ele torna o fundamento dos seus passos. É isso que você precisa. Você precisa de direções claras de Deus. E eu oro e eu declaro que durante esses dias você vai viver direções de Deus. Há um liberar de direções de Deus disponível para você viver nessa semana. Tem direções de Deus disponíveis para você. E essas direções serão o seu chão para que você ande e viva o sobrenatural de Deus. Você recebe isso? Toma posse aí, em nome de Jesus. Toma posse nisso. Deixa eu falar algo para o seu coração hoje. Não perca a expectativa de viver o novo de Deus só porque as águas estão agitadas. Não perca a expectativa de viver o novo de Deus só porque as circunstâncias estão adversas. O seu Deus é um Deus de milagres. Ele pode intervir na sua vida, na sua casa, na sua história. Querido, água agitada, tempestade nunca foi problema para Deus. Sabe por quê? Porque Ele que criou as águas, é Ele que criou o tempo, Ele que criou o universo. E uma palavra dele é suficiente para mudar qualquer tempestade, qualquer água agitada. Por que você perdeu a expectativa de viver o novo de Deus? Vamos lá. Por que você perdeu a expectativa de viver algo novo na sua vida, no seu ministério? Por que você se estagnou? Por que você parou? Você está olhando o Rio Jordão, a adversidade. Eu não sei qual é o Rio Jordão que está na tua frente, mas talvez você está aqui paralisado falando: acabou. Rio Jordão agora? Não tem como, não vou conseguir. Por que você está estagnado só porque tem mais um Rio Jordão na tua frente? Querido, você não está entendendo. Se tem Rio Jordão na sua frente, isso só é o anúncio que você vai viver mais uma intervenção de Deus. Você vai viver mais um milagre de Deus sobre a tua vida. Jordão não tem que te parar. Jordão tem que gerar um anseio em você, em viver o que você nunca viveu e ver o que você nunca viu. Eu vou repetir isso hoje. O Jordão não vai te parar. O Jordão vai gerar em você expectativa em viver o que você nunca viveu, em ver o que você nunca viu. Tem novas experiências de Deus. Aí chega a circunstância diversa, a gente fala: está tudo perdido. Ah, querido, para mim não está perdido não.
Se chegou circunstância adversa, é porque tem milagre novo chegando aí. E eu vou viver o novo de Deus. Eu vou ver novidade de Deus. Essa é a expectativa, ela precisa estar no seu coração. Então o primeiro princípio é, você que deseja viver o novo de Deus. O primeiro princípio é, pare para ouvir as novas direções de Deus. O segundo princípio é, tenha fé para seguir a direção, independente das circunstâncias. E o terceiro princípio, ele fala de uma liderança que lidera com o exemplo. Olha que interessante, porque a palavra vai dizer que os sacerdotes deveriam ir à frente carregando a arca. Gente, quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes, eles eram a liderança do povo. Naquela época, as pessoas não tinham o Espírito Santo habitando dentro delas. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador hoje, a vida de Deus, o Espírito de Deus passa a morar dentro de você. Elisa, quem tem o Espírito Santo habitando dentro? Somente aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Somente aquele que aceita Jesus tem Deus morando dentro dele. Querido, tem uma mensagem hoje sendo pregada que todo mundo fala que tem Deus dentro dele. Você vai evangelizar uma pessoa, aí a pessoa fala, você vira para a pessoa e fala assim, Jesus te ama. Ela fala, amém, eu sei que ele me ama. Você fala, você precisa de Deus na sua vida. Não, mas eu já tenho Deus. Querido, se não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não tem Deus morando dentro. Porque somente aqueles que confessam Jesus tem Deus habitando dentro dele. Então você que está aí, que ainda não aceitou Jesus, essa é a sua oportunidade de aceitar Jesus para que Deus possa morar dentro de você. Então naquela época, eles não tinham o Espírito Santo morando dentro deles. Apenas reis, profetas e sacerdotes eram ungidos com o Espírito Santo de Deus. Então quando uma pessoa queria falar com Deus, preste atenção, ele ia até o sacerdote falava com Deus, Deus falava com o sacerdote falava com a pessoa. Parecia internet de escada, gente, demorava um século para chegar o sinal, né? Só que, quem eram os sacerdotes? Eram a representação de Deus na terra. Quando o profeta chegava no lugar, quando o sacerdote chegava no lugar, eles sabiam que Deus ia falar naquele lugar. E quando nós olhamos, qual foi a direção de Deus? A direção de Deus para eles foi: os sacerdotes, a liderança do povo, deverão pegar a arca sobre os seus ombros. E eles deverão colocar os pés nas águas. Sabe por que eram os sacerdotes que tinham que carregar a arca? Porque quando a liderança se posicionava e colocava os pés em um lugar improvável, impossível, eles estavam dizendo para todo o povo que estava atrás deles assim: pode vir, eu não morri, vocês também não vão morrer. Eu como líder não posso exigir que o meu liderado confie nas direções de Deus, que Deus está dando para ele quando as circunstâncias são adversas, se na minha vez eu não fiz isso. Então esse texto fala de alguém que lidera com o exemplo. Essa é a hora que você olha para mim e fala assim: então está tudo tranquilo, que eu não sou líder de nada, não tenho nada a ver com isso. Deixa para o pastor, deixa para a pastora, deixa para o pastor Hugo, deixa para os ministros de louvor, deixa para eles confiarem em Deus. Só que o que você não entende é que a palavra vai dizer lá em 1 Pedro que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, todos nós somos feitos sacerdotes mediante o sacrifício propiciatório de Cristo Jesus. Presta atenção. A partir do momento que você nasceu de novo, agora você não é mais alguém comum. Você é um sacerdote. Sabe por quê? Porque você carrega a presença dentro de você. Quando você aceita Jesus agora, querido, a presença não está só no pastor, a presença está dentro de você. Quando você anda pelas ruas de Belo Horizonte, a presença está dentro de você. Ele caminha dentro de você e eu vou te provar isso. Você já viu que às vezes você está no seu trabalho? Aí você está lá no trabalho, aí chega um colega de trabalho: fulano, eu estou passando por isso. E a pessoa começa a desabafar com você. Quem aqui, gente, não estava dentro do ônibus, você passando, sabe o dia que você está no perrengue? Sabe o perrengue? Que você está passando por aquela adversidade que você fala: sangue, fogo e fumaça, meu Deus, olha a minha vida. Aí senta alguém dentro do ônibus, começa a contar um problema pior do que o seu. Você fala: gente, eu estou bem. Alguém já viveu isso? Sabe por que as pessoas vêm desabafar com você? Porque elas são atraídas pela presença que está dentro de você. Sabe por que seu colega de trabalho, seu colega de escola, da faculdade, começa a desabafar com você?
Porque você carrega a glória de Deus dentro de você. Você é a luz no fim do túnel que está na história deles. E ele então começa a desabafar. Por quê? Porque ele sabe que quando ele conversar com você, uma palavra vai ser liberada. Ele sabe que você carrega Deus. Ele sabe que você carrega a presença. Ele sabe que você vai ser usado por Deus. Por quê? Porque todos nós somos feitos sacerdotes mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Então preste atenção. Essa responsabilidade de confiar em Deus quando as circunstâncias são adversas, não é só privilégio de alguns, é responsabilidade sua. Mas eu preciso falar algo para você. Se o louvor já quiser vir subir, por favor. Preste atenção. Quando nós estamos em fases de transições, nós somos tentados a não assumir a responsabilidade daquilo que nós fomos chamados para ser. Eu vou repetir isso. Preste atenção. Quando nós estamos em fase de transições, prestes a viver o novo de Deus, nós somos tentados a não assumir a responsabilidade daquilo que nós fomos chamados para ser. É a hora que a gente fala assim: ah, Deus, manda fulano. Deus, manda meu líder, manda meu pastor. Não, Deus. Aí a gente vai lá na irmã Mariazinha, né? Pede ela, ora por mim, põe a mão na minha cabeça. Deus pode usar a irmã Mariazinha? Pode, mas Ele quer te ensinar a confiar em Deus. Para de delegar para outras pessoas a responsabilidade de confiar em Deus. Para de delegar para outras pessoas a responsabilidade do que você vai viver em Deus. E quantas vezes nós não estamos assim, fugindo das direções? Tem gente que está aqui hoje, que já deveria estar vivendo o chamado, já deveria estar vivendo o propósito. Talvez você está aqui, querido, e Deus tem falado sobre algo novo na sua vida espiritual. É tempo de se envolver mais na igreja local. É tempo de servir mais. É tempo de se envolver em um pequeno grupo. Você acha tão bonito os diáconos, o louvor? A minha pergunta é: por que você não está aqui junto com a gente? Você precisa entender que Deus quer usar você. Nesse novo tempo, Deus quer usar você. Deus quer te levantar para ser referência para outras pessoas. Por que você não se levanta no teu trabalho? Por que você não abre a sua boca no seu trabalho? Ei, é tempo de você assumir a responsabilidade daquilo que você foi criado para ser. É tempo de você assumir a responsabilidade do chamado e da vocação de Deus que está sobre a sua vida. É tempo de você se permitir ser usado por Deus. Quantos aqui desejam viver o novo de Deus? Você vai ter que ser corajoso. Mas uma coisa eu falo para você: vai valer a pena. Porque o que está para acontecer na sua vida é o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano, mas Deus preparou para você viver. Se coloque de pé, aí onde você está. Nós vamos louvar o Senhor com essa canção. E eu queria que nesse momento você permitisse o Espírito Santo ministrar o seu coração. A impressão que eu tenho no meu espírito é que tem pessoas aqui que estão em estágios diferentes. Talvez você está aqui e você nunca entregou sua vida para Jesus. Você tem guiado sua vida do jeito que você quer, da maneira que você quer. Você já tentou viver coisas, viver algo novo na sua vida de tantas formas, você não consegue. Você inicia ciclos e não consegue finalizar esse ciclo. Você começa uma faculdade e não termina. Você entra no trabalho, passa um tempo, você sai, você abre uma empresa e fecha ela, depois abre de novo e fecha. Você não consegue finalizar ciclos. Por quê? Porque até hoje você está tentando fazer do seu jeito. E algo que você precisa entender, que para dar certo precisa ser de todo o coração, entregando a sua vida para Jesus. Mas tem gente que está aqui que já entregou a vida para Jesus. Tem gente que está aqui que o que talvez você precisa hoje é parar para ouvir as novas direções de Deus. Feche seus olhos, não olhe para mim, pode fechar os seus olhos agora. Talvez o que você precisa, talvez você está num outro nível. Porque talvez o que você precisa é parar para ouvir as novas direções.
Você sabe que tem algo novo. Deus tem falado com você sobre um novo tempo no seu casamento, na sua vida, no seu ministério. Eu não sei em qual área, mas talvez Ele já tenha falado para você sobre algo novo. Só que você está tentando pegar métodos antigos para viver o novo. E Ele está falando para você hoje: filho, não é desse jeito. Eu tenho novas estratégias, eu tenho novas direções, eu tenho novas experiências, novos milagres para dar para você. Para me ouvir. Ou talvez você está aqui, você está no terceiro nível. Talvez você está aqui e você sabe as direções que Deus já tem falado com você. E talvez o que você precisa hoje é ter fé, ser ousado para obedecer as direções que Deus já tem falado com você. Ou talvez o que você precise hoje é assumir a responsabilidade daquilo que Ele te chamou para ser.